A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watt. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 60 lumens, na verdade 600 farad, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts emite cerca de 3.000 lumens. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é... Olha só, a questão fala sobre eficiência das lâmpadas. E ele diz para a gente que a eficiência vai ser uma comparação, que ele diz ser linear, entre a razão, aliás, a comparação que é a razão entre o fluxo luminoso e a potência. O fluxo luminoso dado em lumens e a potência dada em watts. Pronto. Ele fala da eficiência luminosa como uma comparação entre essas duas grandezas. E fala quais são os números para dois tipos de lâmpada, a lâmpada incandescente e a lâmpada fluorescente. Para a lâmpada incandescente, ele diz que temos um fluxo de 600 lumens quando a lâmpada tem 40 watts de potência. Quando você divide aqui, você encontra 15 lumens por watt. Considerando que essa relação é linear, então são 15 para 1 watt, 30 para 2 watts, 45 para 3 watts e assim vai. Para cada 1 watt a mais de potência, 15 a mais de fluxo. E ele fala que para a lâmpada fluorescente, a mesma eficiência é de 3.000 lumens para 40 watts de potência. Perceba aqui que a eficiência desse tipo de lâmpada é muito melhor. Acho que você já comprou lâmpada alguma vez na vida no supermercado. Se sim, talvez já tenha comprado as lâmpadas do tipo incandescente e do tipo fluorescente. Quando você vai comprar aquelas lâmpadas do tipo mini, você vai perceber que ela tem dizendo a equivalência de luminosidade. Você compra uma lâmpada do tipo fluorescente de 8 watts e ele diz lá que brilha tanto quanto uma incandescente de 40. Você compra uma fluorescente de 10, ele diz que brilha tanto quanto uma de 50. Que você compra uma fluorescente de 20, ele diz que brilha tanto quanto uma de 100 watts quando incandescente. O porquê disso é exatamente essa relação. Perceba que a eficiência luminosa da lâmpada do tipo fluorescente é 5 vezes a eficiência luminosa de uma lâmpada do tipo incandescente. E a gente pode com isso então ter pelo menos duas constatações. Vou botar aqui estrelinha. A primeira coisa que a gente percebe é que se a eficiência luminosa da fluorescente é 5 vezes a eficiência luminosa da incandescente, acontece o que aconteceu aqui. Lâmpadas de mesma potência, só que com luminosidades, fluxos luminosos, com brilhos diferentes. Quando as lâmpadas têm mesma potência, quando as lâmpadas têm mesmas potências, o que é que vai acontecer? A fluorescente vai brilhar mais que a incandescente. Então, o que acontece é que se são mesmas potências, se eu tenho que a potência da lâmpada incandescente é igual à potência da lâmpada fluorescente, quem brilha mais? Isso, a fluorescente. Então, eu tenho que o brilho
da fluorescente é 5 vezes maior. Então, quando a gente pega duas lâmpadas que têm a mesma potência, a fluorescente brilha 5 vezes mais. E o que acontece se eu, ao invés de pegar potências iguais, eu pegar brilhos iguais? Ora, quando as lâmpadas têm mesmos brilhos, entenda aqui que para ter o mesmo brilho tem que ter o mesmo fluxo de luz. Então, quando eu tenho os mesmos brilhos, eu estou dizendo que o fluxo de luz da incandescente é o mesmo da fluorescente. Como é mais eficiente a lâmpada fluorescente que a incandescente, para produzir o mesmo brilho, ela vai precisar gastar menos energia. Isso significa que o consumo, que a potência na lâmpada fluorescente é 5 vezes menor. Para obter o mesmo brilho, o consumo de energia da lâmpada fluorescente é 5 vezes menor. Perceba que se eu tenho aqui 75 lumens por watts, para alcançar os 600 de brilho, bastava apenas uma lâmpada de 8 watts. Ou seja, uma lâmpada do tipo fluorescente de 8 watts brilha tanto quanto uma lâmpada incandescente de 40 watts. Isso era o suficiente para que a gente tomasse a decisão acerca das alternativas. Lá nas alternativas eu vou exatamente usar essas informações. Eu sei que se a lâmpada fluorescente tem uma eficiência luminosa 5 vezes maior, potências iguais, a fluorescente brilha 5 vezes mais. Brilhos iguais, a fluorescente consome uma potência 5 vezes menor. Então, quando você vai para as alternativas, completando a frase que diz assim: a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts a incandescente é 5 vezes menor que a fluorescente. Então, ela é menor, a eficiência dela é menor. 15 é menor do que 75. E é menor do que qualquer lâmpada fluorescente de qualquer potência. Agora, se a lâmpada incandescente é de 40, uma lâmpada fluorescente de 8 watts produz o mesmo brilho, faz brilhar tanto quanto. E aí eu tenho exatamente na letra C dizendo o seguinte: menor que a da lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. Veja que a potência de uma lâmpada do tipo fluorescente é 5 vezes menor para produzir o mesmo brilho. Então, para produzir o mesmo brilho que um incandescente de 40, basta 8 watts de fluorescente. Alternativa correta, letra C, C de coisa fácil.